Oi, gente bonita! Estou eu aqui de novo, eu sou o professor Emerson e a gente tem se encontrado nesses dias para que a gente possa bater um papo bem gostoso, bem divertido a respeito da língua portuguesa. Se você ainda não me conhece, está me conhecendo agora, aproveita, assina o canal, toque lá o sininho, compartilhe com os colegas, distribua o conhecimento, certo? Não deixe o conhecimento somente com você, porque isso não é bacana. No nosso último vídeo, nós falamos sobre os porquês, né? Só que a gente só falou de 2 e nós temos 4. Por isso, hoje nós vamos aprender esses outros 2 porquês e saber por que é que foi que eles ficaram por último, certo? Então, vem com a gente. Chupei, mexerica, engasguei. O porquê junto sem acento. Lembrando, nós vimos no vídeo anterior os porquês que levam acento. Agora a gente vai falar dos porquês que não têm acento. Nós dividimos eles por grau de dificuldade, certo? O porquê junto, conhecido como porquê de resposta, tá certo? Por quê? Porque ele é um conectivo de explicação. E a explicação é uma resposta, certo? O porquê junto eu vou utilizar em 2 situações. Quando eu puder substituir esse porquê por pois, ou por como. Pois ou como. Quando eu puder substituir por pois ou como, vai ser o porquê junto sem acento, certo? Vamos a um exemplo. Por que você está assistindo aos vídeos? Estou assistindo aos vídeos porque eu preciso aprender. Ó, porque eu preciso aprender. Então vamos voltar. Por que você está assistindo aos vídeos? Estou assistindo aos vídeos pois eu preciso aprender. Entenderam essa divisão que você pode fazer? Tanto que fica uma dica bacana. Para você não colocar muito porquê junto no seu texto, faça essa substituição. Uma vez você usa um porquê, depois você usa um pois, para ficar um pouco mais limpo o seu texto, para que seu texto não fique muito repetitivo. Professor, e um exemplo do como? Tá? Então, por exemplo, porque era estudioso, saiu-se bem na prova. Esse é o exemplo. Porque era estudioso, saiu-se bem na prova. Vou substituir o porquê por como. Como era estudioso, saiu-se bem na prova. Eu acho que eu entendi. A substituição do como, ela é um pouco complicada. O que eu sugiro que vocês façam? Nessas situações, para você ver se é mesmo o porquê junto, sem acento, faça a inversão da frase. Olha como fica bacana. Saiu-se bem na prova porque era estudioso. Tá vendo como dá certo fazer essa substituição? Então você tem como se fosse uma prova real. Aí, na ordem direta, nós temos a substituição do porquê por pois. Na ordem inversa, eu tenho a substituição do porquê por como. Como era estudioso, saiu-se bem na prova. Todo mundo compreendeu? Não compreendeu? Volto a lembrar a vocês. Comente aqui embaixo, entre em contato comigo pelas redes sociais. Eu procuro ajudar da melhor maneira possível para que vocês realmente aprendam essa questão da língua portuguesa. Tá? Lembrando que a gente está falando bastante sobre a questão escrita. E escrever corretamente, sem os meus erros ou sem as minhas trocas ortográficas, ela vai entrar naquela questão que nós já comentamos, que é o quê? Linguagem formal. Já vimos, então, 3 porquês. Se você não viu os outros 2, volte lá no canal, volte no último vídeo, que você vai compreender a utilização dos porquês com acento, tanto junto como separado. Como eu falei para vocês, eu dividi por ordem, né, de dificuldade, digamos assim, que é de acordo com aquilo que eu penso. Muito bem. Gente, o porquê mais difícil é o porquê separado e sem acento. Por isso que eu disse a vocês que desculpem-me por
destruir a infância de vocês. Mas o porquê separado, ele não é porquê de pergunta. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Mas por que não? Por que não? Tá? Porquê separado não é porquê de pergunta. Mas por que não? Por que não? Existem algumas situações que eu vou utilizá-lo. Eu posso subentender uma pergunta. Subentender uma pergunta, gente, não fica claro. Tá? Por quê? Porque o que eu tenho para aquelas pessoas que estão aprendendo? Quando se dá uma pergunta? Quando eu tenho ponto de interrogação. E se eu tenho uma pergunta subentendida, esse ponto de interrogação não vai aparecer. Tá? Então, porquê separado, tira da cabeça. Não tem nada de porquê de pergunta. Mas por que não? Por que não? O que eu tenho no porquê separado? Eu tenho inúmeras substituições que possam ser feitas. Então, eu posso substituir por qual, pela qual, por quais, pela quais. Eu subentendo a palavra razão ou motivo depois deste porquê. Ou eu posso dizer porquê motivo. Né? Pode ser realmente no início de uma pergunta, vai ser o porquê separado. Mas essas substituições que eu posso fazer, elas realmente podem ser uma frase afirmativa e não uma frase interrogativa. Quer ver um exemplo que normalmente é o exemplo que eu dou? Então, assim, a rua por que ando é tranquila. Nossa, professor, mas ninguém diz assim. É claro que ninguém diz assim. Quantos alunos eu já tive? Porque os meus alunos sabem dessa diferença. Então, só para vocês entenderem. A rua por qual ando, pela qual ando, é tranquila. Conseguem compreender essa substituição? E não se trata de uma pergunta, ela é uma afirmação. Então eu tenho essas substituições que são inúmeras. Por isso, eu sempre classifico esse porquê separado e sem acento como um dos porquês mais difíceis. O que eu digo para os meus alunos, aqueles que estão lá em sala de aula comigo, no dia a dia? Classifico nesta mesma ordem que eu passei para vocês, explico cada um deles, e quando chega no porquê separado, eu sempre falo assim para eles: vamos ver pelos mais fáceis? Então, quais são os mais fáceis? Esse meu porquê, aquele que eu preciso ali preencher, né? Eu estou escrevendo, eu preciso colocar. Ele é final de frase? Se não for final de frase, não vai ser o porquê separado com acento. Ele vem depois de artigo? Se ele não vier depois de artigo, ele não vai ser o porquê junto com acento. Ele pode ser substituído por pois ou por como? Trata-se de uma frase explicativa? Não, professor, não é. Então, ele não é o porquê junto sem acento. Se você tem 4 opções, você eliminou 3. Quantas sobrou para você? Uma. Qual é o porquê que você vai utilizar? O porquê separado e sem acento. Gente, aprender sobre os porquês, ele requer muita prática. É você conseguir olhar um texto e você saber se naquele momento qual porquê você precisa utilizar. Então, o que eu peço para vocês? Treinem. Quando vocês forem fazer uma leitura, seja ela uma leitura no Facebook, seja ela uma leitura no Instagram, seja uma notícia que você está lendo, ou mesmo aquele livro que você gosta, lembrando que leitura é muito importante. Se você se deparar, quando você se deparar com a utilização do porquê, procure analisar por que foi aquele escolhido. Por que estamos utilizando aquele porquê naquele momento? É dessa forma prática que o nosso cérebro ele acaba assimilando as informações. Porque só as explicações não são necessárias. E se vocês perceberam, viram a quantidade de porquês que a gente usa quando a gente está conversando, seja para explicar
seja para perguntar, seja para, sei lá, para induzir alguma coisa, ou seja, para subentender uma pergunta, mas o uso dos porquês ele é muito importante. E é importante que eu aprenda. É importante que eu saiba isso. Então, só retomando bem rapidinho, nós temos 4 porquês. Quais são eles? Vamos tentar fazer por ordem de dificuldade. Porquê? Junto e com acento. Quando que eu vou usar o porquê junto com acento? Toda vez que ele vier depois de um artigo. Quais são os artigos? O um e o plural. Vou utilizar o porquê separado com acento. Porquê separado com acento. Final de frase. Porquê junto e sem acento. Quando eu vou usar o porquê junto sem acento? Todas as vezes em que for possível substituirmos por pois ou como. Lembrando que se trata de uma oração explicativa. Você vai explicar alguma coisa. Quando que eu vou utilizar o porquê separado e sem acento? Quando nenhum dos outros deu certo. É muito mais fácil para você saber isso. Porque se você for tentar memorizar todas as substituições possíveis e as possibilidades de encaixar na frase, a gente acaba se perdendo. Então façam o seguinte: eliminem os outros 3. Se não são os outros 3, você ficou só com essa opção. Gente, espero ter ajudado. Ficamos por aqui hoje e lembrando, acesse as redes, façam perguntas para que a gente possa tentar explicar de uma forma mais simples a nossa língua portuguesa, que é tão bonita, né, gente? Até mais, beijo para vocês. Mas por que não?